Para um jogo do Campeonato Piauiense, no estádio Lindolfo Monteiro, a Federação Piauiense de Futebol colocou 6.000 ingressos à venda, divididos em duas categorias de preços, conforme a tabela. No fim do jogo, informaram que foram vendidos 4.800 ingressos e que a arrecadação total do jogo, com a venda dos ingressos, foi de 126 mil. Qual foi a quantidade de ingressos vendidos da categoria inteira nesse jogo? Já deixo marcado essas duas informações importantes e adianto a vocês que a quantidade de ingressos da categoria meia eu vou representar pela letra M e a quantidade de ingressos da categoria inteira eu vou representar pela letra I. Como a questão diz que foram vendidos 4.800 ingressos, eu posso afirmar que M mais I é 4.800. Como o ingresso da categoria meia custa R$15, então eu escrevo 15M. E como o ingresso da categoria inteira custa R$30, escrevo 30I. Tudo isso vai me dar a arrecadação total, que foi 126 mil. Meus amigos, isso é um sistema de equações. Vou deixar o link na descrição do vídeo com uma aula completa sobre esse assunto, porque essa questão eu vou resolver de forma bem objetiva. Note que a questão está querendo saber qual foi a quantidade de ingressos vendidos da categoria inteira. Portanto, eu vou pensar em uma maneira de dispensar esse M aqui, galera, porque eu estou interessado somente no valor de I. Vou multiplicar, então, a equação de cima, todo mundo por menos 15. Se você não sabe o porquê, daqui a pouco você vai entender. Multiplicando menos 15 por M, dá menos 15M, menos 15 por I, dá menos 15I, e menos 15 por 4.800, dá menos 72 mil. Agora, galera, eu vou utilizar o método da adição. Quando eu somar o menos 15M com o mais 15M, eu vou cortar. Fiz o que eu queria fazer, dispensei a letra M. Se eu resolver 30I menos 15I, dá 15I. E se eu resolver 126 mil menos 72 mil, dá 54 mil. Para descobrir o valor de I, esse 15 que está multiplicando vai passar dividindo. Logo, I vai ser igual a 54 mil dividido por 15, I vai ser igual a 3.600. Logo, a gente marca o item D de desoxirribose. Vamos para a próxima questão. Em um rally, 3 equipes concorrem numa competição de motocross, na qual cada equipe tem 2 motos. Para a largada, são formadas 2 colunas de motos, lado a lado, de tal forma que cada moto da coluna da direita tenha a seu lado, na coluna da esquerda, uma moto de outra equipe. Quantas são as formações possíveis para a largada? Note, galerinha, que eu tenho 3 equipes, então escrevi equipe 1, equipe 2 e equipe 3. E cada equipe tem 2 motos. Como eu não sei desenhar moto, vamos imaginar que as motos são esses pontinhos aqui. Perceba, galerinha, que eu tenho 6 opções para escolher aqui a primeira moto. Então, vou escrever aqui, 6 opções. Dessas 6 opções, vamos supor que eu escolhi a moto da equipe 1. E pelo que a questão disse, essa moto que está aqui não poderia ser a moto vizinha dessa primeira, pois motos da mesma equipe não podem ficar lado a lado. Então, galerinha, eu não posso contar com essa possibilidade para essa escolha bem aqui. Logo, eu vou ter 4 opções para a escolha da segunda moto. E dessas 4 opções, vamos supor que eu escolhi essa moto aqui. Indo para a linha de baixo, eu vou ter 4 opções para escolher a moto que vai ficar bem aqui. Dessas 4 opções, vamos supor que eu escolhi essa moto aqui do meio. Com isso, galera, para escolher a moto que vai ficar bem aqui, eu já sei que não pode ser essa outra, porque ela é da mesma equipe. Então, eu vou ter 2 opções. Dessas 2 opções, vamos supor que eu escolhi essa moto bem aqui. Então, para a fileira de baixo, galerinha, eu vou ter 2 opções que sobraram, Das 2 opções, uma vai ser escolhida, então vai restar uma opção para escolher a última moto. Para dar a resposta da questão, eu vou multiplicar todos esses valores. E fazendo essa multiplicação, galerinha, dá 384. Portanto, a gente marca o item B de bucéfalo. Vamos para a próxima. Questão 17. Para construir um painel, um marceneiro usa 3 ripas de madeira de 2,40 metros, 2,80 metros e 3,20 metros de comprimento, respectivamente, e devem ser cortadas em pedaços de igual comprimento, no menor número possível de pedaços. Qual deve ser o tamanho em centímetros de cada pedaço? Meus amigos, é o seguinte, quando a questão afirmou que queria fazer o corte no menor número possível de pedaços,
entregou o assunto da questão. Essa é uma questão de MDC. Por quê, professor? Se eu quero dividir, se eu quero cortar no menor número possível de pedaços, significa que eu tenho que encontrar o máximo divisor comum desses números, o maior número que divide esses números. E para calcular o MDC, eu vou te mostrar uma dica nesse primeiro momento e depois eu vou mostrar a maneira tradicional. Mas, meus amigos, a questão pediu, em centímetros. Note que de metro para centímetros, basta multiplicar por 100. Portanto, 2,40 metros é o mesmo que 240 centímetros. 2,80 metros é o mesmo que 280 centímetros. E 3,20 metros é o mesmo que 320 centímetros. Essa forma que eu vou mostrar, eu quero que você diga nos comentários se você já conhecia, que é para a gente ir trocando uma ideia. Galera, eu vou pensar assim. Eu consigo dividir esses números simultaneamente por qual número? Eu consigo perceber de cara que o 240, o 280 e o 320 são divisíveis por 10. Como é que eu sei disso? Porque todos eles terminam em zero. Sempre que o número terminar em zero, ele é divisível por 10. 240 por 10 fica 24. 280 por 10 fica 28. 320 por 10 fica 32. E agora eu vou procurar outro número que se encaixe nessa mesma situação. Eu consigo dividir o 24, o 28 e o 32 por qual número simultaneamente? Se você parar para pensar, você vai ver que esses números são divisíveis por 4. 24 dividido por 4 dá 6. 28 dividido por 4 dá 7. 32 dividido por 4 dá 8. E se você observar esse resultado, você vai perceber que você não vai encontrar mais nenhum número que se encaixe nesse perfil que eu estou utilizando. Você não vai encontrar um número que seja divisor ao mesmo tempo do 16, do 7 e do 8. Multiplicando, galera, 10 vezes 4 dá 40. Então a resposta é o item E de esquistossomose. Porém, agora eu vou calcular o MDC desses números utilizando a forma tradicional. Aí você me diz qual é a que você prefere. Eu vou utilizar a sequência de números primos para efetuar as divisões, e em ordem crescente. Vou começar dividindo todo mundo por 2. 240 por 2 dá 120. 280 por 2, 140. 320 por 2, 160. Vou por 2 de novo, fica 60, 70 e 80. Por 2 mais uma vez, 30, 35 e 40. Por 2 de novo, 15, 35. 35 não é divisível por 2, repetir. E o 20. Por 2 mais uma vez, dá 15, 35 e 10. Por 2 de novo, 15, 35 e 5. Agora eu divido por 3. 15 por 3 fica 5. 35 por 3 não dá, então repito. Divido agora por 5, fica 1, 7 e 1. E finalizo dividindo por 7, vai ficar tudo 1. E agora eu vou circular esses números, galera, da seguinte maneira. Eu vou observar a linha de cada um deles para ver se ele dividiu todos os elementos da linha simultaneamente. Como assim, professor? Esse 2 eu circulo porque eu consegui dividir 240 por 2, 280 por 2 e 320 por 2. Ou seja, todo mundo que está nessa linha aqui foi dividido simultaneamente por 2. Por isso eu circulei. Partindo da mesma lógica, eu também circulo esse 2 porque ele dividiu o 120, o 140 e o 160. Esse 2 eu também circulo, consegui dividir todos da linha dele. 60 por 2 eu consegui, 70 por 2 também e 80 por 2 também. Porém, esse 2 aqui, galera, eu não circulo. Ele só conseguiu dividir o 40. 40 dividido por 2 deu 20. Mas o 30 e o 35 eu não dividi por 2. Partindo da mesma lógica, esse outro 2 eu também não circulo, esse daqui também não. O 3 também não, só consegui dividir o 15. Porém, quando chega aqui embaixo, eu circulo o 5. Eu consegui dividir 5 por 5, 35 por 5 e 5 por 5. O MDC, então, é o resultado dessa multiplicação. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5, 40. De uma forma ou de outra, a gente chegou no mesmo resultado. Vamos para a próxima questão. Questão 18. Em nosso cotidiano, é bastante comum lidarmos com elementos dispostos em linhas e colunas.
Na linguagem matemática, uma tabela retangular de números é denominada de matriz. Nas duas tabelas que se seguem, tem-se os pesos das notas dos cursos de formação 1 e 2 e as notas obtidas pelos alunos X do curso 1, Y do curso 2 e Z do curso 2. Resumindo, meus amigos, nós temos aqui duas tabelas e temos que interpretar as informações contidas nessa tabela. Como a questão está se referindo à palavra peso, eu já sei que eu tenho que usar uma noção de média ponderada. Afirma-se então corretamente que o ruim desse tipo de questão é que para dar a resposta correta você tem que verificar o que ele está dizendo em cada item. Mas como nem tudo são flores na vida, vamos analisar. O item A diz que o aluno X teve uma soma de 53 pontos nas 4 notas. Para descobrir a pontuação do X, galerinha, eu vou olhar para essas duas partes que estão marcadas aqui. Cada nota que tem aqui, eu vou multiplicar pelo peso correspondente, ó. Nota 1 pelo peso da nota 1. Nota 2 pelo peso da nota 2. Eu vou multiplicar tudo e somar. Então a nota X vai ficar 1 vezes 2, mais 4 vezes 2, mais 6 vezes 3, mais 7 vezes 3. X vai ser igual, 1 vezes 2 fica 2, 4 vezes 2 fica 8, 6 vezes 3 fica 18 e 7 vezes 3 fica 21. Somando tudo, galerinha, dá 49. A questão diz que dava 53, então já sei que a resposta não é o item A. Olha o que foi dito no item B. O aluno Y teve soma de 61 pontos nas 4 notas. Para saber a pontuação do aluno Y, eu vou olhar para essas duas informações que estão marcadas. Então, eu vou fazer um raciocínio semelhante ao que eu fiz para achar a pontuação de X. Y vai ser igual a 5 vezes 2, mais 8 vezes 3, mais 0 vezes 2, mais 9 vezes 3. Y vai ser igual a 5 vezes 2 fica 10, 8 vezes 3 fica 24, 0 vezes 2 dá 0 e 9 vezes 3, 27. Somando tudo, galerinha, dá 61. Graças a Deus já encontramos a resposta, é o item B. A gente marca então o item B de Bulbasauro. Vamos agora para as questões 19 e 20. Questão 19. No treinamento para o teste físico da PM, Marinho estabeleceu que sempre correria 500 metros a mais que no dia anterior. Sabe-se que no terceiro dia de treinamento ele percorreu 3.200 metros. Quantos quilômetros Marinho percorrerá no 15º dia de treinamento? Galerinha, é uma questão de PA, progressão aritmética. Porém, na hora da prova, se você não lembrasse como trabalhar usando PA, você poderia fazer, como a gente diz popularmente por aqui, na tora. Como é isso na tora, professor? Ora, se eu já sei que está aumentando 500 todo dia, e no terceiro dia ele percorreu 3.200 metros, era só eu ir aumentando mais 500, mais 500, mais 500, até chegar no 15º dia. Então, na hora da prova, você poderia fazer assim. Iria demorar, mas chegaria na resposta. Mas para a gente aproveitar bem o vídeo, eu vou fazer por PA. Olha só que interessante, galerinha. Eu quero achar o A15, porque é o 15º dia. E a questão deu o que aconteceu no terceiro dia. Deu o A3. Então, eu posso falar que o A15 é o A3 mais 12R. Sabia dessa? Por que eu posso usar isso, professor? Sempre que a soma desse índice com esse coeficiente der o termo que eu quero descobrir, significa que a propriedade que eu estou usando ela é válida. E aqui no canal eu já mostrei alguns vídeos falando disso. Para achar o A15, então, eu vou apenas substituir as informações. A15 vai ser igual, o A3 é 3.200, mais 12 vezes o R, que é a nossa razão. Galera, a razão de uma PA é o valor que está aumentando. Se foi dito que aumenta 500 por dia, então a razão é 500. O capiroto quer, ele deseja que você faça primeiro essa soma. Só que se você fizer primeiro essa soma, você vai papocar na questão. Porque se eu tenho uma multiplicação e uma adição, eu faço primeiro a multiplicação. Portanto, o A15 vai ser igual a 3.200 mais 12 vezes 500, galerinha, dá 6.000. Somando 3.200 mais 6.000, dá 9.200 metros. Porém, a questão pediu para a gente dar a resposta em quilômetros. De metro para transformar em quilômetros, galerinha, é só dividir o número por 1.000. Ou então andar 3 casas para a esquerda. Se eu andei 3 casas para a esquerda, a vírgula fica bem aqui. Portanto, no 15º dia, ele percorrerá 9,2 quilômetros. A gente marca o item A de abolitio criminis. Vou finalizar o vídeo, galera, resolvendo a questão 20, da 21 em diante,
vai ser a tarefa de casa de vocês. Então, se você chegou até aqui, diz para mim nos comentários qual é a resposta da questão 21. E vamos começar a questão 20. Um artesão pretende construir uma peça a partir de um pedaço de madeira, que tem formato de cilindro equilátero, cujo raio da base mede 6 centímetros. Sabendo-se que um cilindro equilátero tem como seção meridiana um quadrado, o artesão retira do cilindro 2 cones retos, cujas bases são as próprias bases do cilindro e cujos vértices são o ponto médio do eixo do cilindro, que está entre suas bases. Considerando π igual a 3, o volume da peça resultante, após a retirada dos cones pelo artesão, é de... Para resolver essa questão, galera, a primeira coisa que você precisa saber é que um cilindro equilátero tem altura igual ao dobro do raio. Se o raio vale 6 centímetros, então a altura é 12, o dobro do raio. Lembre-se dessa informação, muito importante, hein? Foi dito na questão que vai ter 2 cones dentro do cilindro, mais ou menos nessa situação que eu desenhei. Um cone na parte de baixo e um cone na parte de cima. Foi dito que de dentro desse cilindro, ele vai retirar esses 2 cones e quer que você diga qual é o volume que vai restar. Para isso, é importante que você saiba como calcular o volume do cilindro e o volume do cone. O volume do cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes altura, e o volume do cone é π vezes raio ao quadrado vezes altura dividido por 3. Vou substituir todo mundo, menos o π. Eu vou deixar para substituir o π só no final, e o cálculo vai ficar mais simples. Volume vai ser igual a π que multiplica. O raio do cilindro, galera, é 6. Fica então 6 ao quadrado vezes a altura, que é 12. Volume vai ser igual. 6 ao quadrado dá 36, e 36 vezes 12 dá 432, e eu repito, o π. Fazendo a substituição no cone, vai ficar π que multiplica raio ao quadrado, o raio do cone é o mesmo do cilindro, então fica 6 ao quadrado, vezes a altura. Perceba, galera, que o cone está desenhado até a metade do cilindro. Então a altura do cone corresponde à metade da altura do cilindro. Se a altura do cilindro é 12, a altura do cone é 6. Tudo isso dividido por 3. Gente, 6 elevado a 2 é 36. 36 vezes 6 fica 216. Em cima ficou 216 e embaixo ficou 3. Então vou ter que dividir. 216 dividido por 3 dá 72π. Não esqueça que são 2 cones. Multiplico então esse resultado por 2. Logo, o volume dos 2 cones dá 144π. 432π menos 144π dá 288π. Como a questão pediu para substituir o π por 3, eu multiplico. 288 vezes 3 dá 864 centímetros cúbicos. Portanto, a gente marca o item D de discricionário. Se assistiu esse vídeo até o fim, galerinha, deixe nos comentários assistir o vídeo até o final, que eu vou ficar muito feliz em ver sua resposta. No mais, inscreva-se no canal se não for inscrito e deixe o seu like.